Irmãos, eu vou ler um texto em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino, e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma voz, forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver, e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. Seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Recentemente eu li um livro, eu me interessei muito pelo assunto das 7 igrejas da Ásia, e eu li um livro, o livro se chama As 7 Igrejas da Ásia. Para quem gosta de ler e quer uma dica, você pode ler esse livro, é muito bom. Eu nem trouxe ele hoje, eu trouxe de manhã, mas hoje eu nem trouxe porque eu não gosto de emprestar livro. Antigamente eu emprestava, normalmente as pessoas não devolviam mais, alguns nem liam. Então hoje eu fiz um pacto comigo mesmo, eu não vou emprestar mais. Então quem quiser dá para acessar pela internet também. Bom, só explicando o contexto para vocês, a igreja sempre foi perseguida. Quando Jesus estabeleceu o ministério dele, ele era perseguido. Os judeus não gostavam dele, a maioria. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, esses eram os principais 4 grupos de Israel. Eles perseguiam Jesus, odiavam Jesus, faziam de tudo para acabar com a vida de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele passou essa responsabilidade para os apóstolos. Ele até disse: olha, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. E no início, a igreja começou a crescer e era perseguida pelos judeus. O Império Romano parece que não se importava muito com a igreja. Para eles era só uma seita, era um movimento, eles não se importavam. Mas a igreja começa a tomar proporções grandiosas. E a igreja, como eu disse, está sendo perseguida pelos judeus. O apóstolo Paulo, ele era um desses. Ele era judeu que perseguia os cristãos. Ele não era do Império Romano. Ele fazia parte do Sinédrio. Era judeu perseguindo cristão. Estevão foi morto pelos judeus, não foi pelo Império Romano. Bom, quando Nero assume o império, ele era muito jovem, ele tinha 17 anos. O Nero foi alguém muito truculento, violento. Na verdade, a história conta que ele era maluco. Ele mandou matar a mãe dele, e em um determinado momento, ele pôs fogo em Roma, que era a capital do império. Ele não achava Roma muito bonita, e ele queria reconstruir Roma. Qual foi a brilhante ideia dele? Eu vou pôr fogo em Roma,
dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente queimados, sobraram 4 bairros. Esses 4 bairros que sobraram eram densamente povoados por cristãos. Como o Senado romano caiu em cima de Nero, dizendo que a culpa era dele, que foi ele que pôs, ele era tão maluco, irmãos, que enquanto Roma estava queimando em chamas, ele vestiu uma roupa de ator de teatro, pegou uma lira e ficou no alto do seu palácio tocando uma lira. O incêndio durou 7 dias e 6 noites, tamanha dimensão do incêndio, devastou Roma. Os 4 bairros que sobraram tinha muito cristão, então o que ele fez? A culpa do incêndio é dos cristãos, são dos cristãos, e aí a perseguição deixa de ser só religiosa entre os judeus, e o Império Romano passa a perseguir a igreja, passa a matar os cristãos. Na época de Nero, faltou madeira para construir cruz. Tamanho número de cristãos que foram mortos, crucificados, incendiados. Nero odiava o fato de ver o rosto dos cristãos, que ficavam felizes, morrendo, agoniados com o fogo, mas o semblante era de pessoas felizes. Alguns falavam em línguas estranhas, enquanto estavam morrendo. Nero não entendia aí como era possível isso. Nero foi deposto e depois de Nero assumiu um imperador chamado Vespasiano. Vespasiano foi o imperador que construiu o Coliseu. Na inauguração do Coliseu foram 100 dias de festas. 100 dias. Nessa ocasião morreram 10.000 cristãos. Durante esses dias de festas, 10.000 cristãos morreram. Eles vestiam os cristãos de pele de animais, jogavam na arena, leões comiam mulheres, crianças, homens. Todo tipo de pessoa cristã morreu lá no Coliseu. Eles eram pisoteados por touros, eles eram mortos por gladiadores. Mais de 10.000 cristãos morreram na mão de Vespasiano. Vespasiano teve um império curto e ele passou a Domiciano, que é chamado de segundo Nero, foi tão ruim quanto Nero. Perseguiu a igreja tão quanto Nero. Domiciano é o primeiro imperador da história a exigir culto a ele mesmo. Todos os imperadores exigiam cultos a vários deuses pagãos. Domiciano exigiu culto a ele mesmo. Ele construiu um templo para adoração a ele. Uma das cidades que nós vamos citar, Pérgamo, é nessa cidade que estava localizado esse templo de adoração a um homem. Não era comum isso. Durante a história da humanidade, a humanidade sempre foi religiosa, sempre adorou deuses pagãos, mas adorar uma pessoa viva, alguém que exigia adoração a si mesmo e que construiu um templo para si, não era comum. Qual era o povo que se negava a adorar o imperador? Exatamente, os cristãos. O pastor da igreja de Pérgamo, chamado Antipas, ele foi morto. Eles colocaram ele no interior de um touro de bronze, colocaram fogo no touro de bronze, e ele foi cozido vivo. Ele morreu dessa forma. Os cristãos se recusavam a adorar o imperador. O último dos apóstolos vivo nessa situação, nessa ocasião, era João. Os outros apóstolos morreram de forma trágica. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado numa cruz em formato de X, Tiago foi decapitado. Cada apóstolo teve uma morte trágica, exceto um dos apóstolos, João. João está velhinho, ele é pastor na cidade de Éfeso, que é a capital da Ásia Menor, é uma das cidades que nós vamos citar. Ele é pastor nessa cidade, ele é bem idoso. A história conta que normalmente ele era carregado para chegar até a igreja. Ele costumava dizer uma frase e ficava repetindo: filhinhos, não pequeis. Não é para pecar, mas se pecar, há um justo juiz que vai justificar os pecados de vocês. Carregado, ele tinha muito amor. Ele, em seu evangelho, ele chama ele mesmo de o discípulo a quem Jesus amava. Ele era muito amoroso, pulsava o amor de Cristo. Qual foi a ideia de Domiciano? Eu vou matar os últimos dos apóstolos,
o último dos apóstolos que está vivo, e a partir disso eu consigo encerrar o cristianismo, vou conseguir eliminar. A história conta que ele tentou jogar João numa espécie de um tacho, uma panela gigante com óleo fervendo, e João não morreu. Não existe comprovação dessa história. Existe uma linha forte que acredita. De qualquer forma, João foi preso. Algumas pessoas acreditam que depois disso, João foi preso na ilha de Pátimos. Domiciano queria de todas as formas encerrar as oportunidades de João pregar o evangelho, de João falar sobre Jesus Cristo que ressuscitou. João está nessa situação, e o desejo de Domiciano era fechar todas as portas para João. Mas quando todas as portas se fecharam para João aqui na terra, Jesus Cristo de Nazaré abriu uma porta para ele no céu. Era um domingo, a Bíblia diz que era o dia do Senhor. E ele ouviu uma voz muito forte. A voz diz: João, escreva o que eu vou te mostrar num livro. Você vai enviar esse texto, esse livro, às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas, 7 cidades. Quando João virou e olhou, ele viu alguém semelhante a um homem, que estava no meio de 7 castiçais de ouro. O próprio texto explica que o mistério dos 7 castiçais é que cada castiçal, cada candelabro de ouro representava uma das igrejas. E Jesus está exatamente posicionado no meio das igrejas. Eu quero que você medite nisso. O mundo enxergará Jesus no meio da igreja, entre os irmãos da igreja. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: as pessoas conseguem enxergar Jesus na sua vida? Você se parece com Jesus? Suas ações, suas atitudes, sua forma de ser no trabalho, na faculdade, no trânsito. É difícil parecer com Jesus no trânsito dirigindo, principalmente quando alguém corta você, né? Normalmente as pessoas parecem um demônio. Experimenta pôr uma câmera e se filmar dirigindo, para você ver coisas que você fala e coisas que vocês fazem. Você se parece com Jesus? Jesus está no meio das igrejas. E a boa notícia que eu tenho para vocês é: Jesus está presente aqui no meio da nossa igreja nessa noite. Ele costuma ficar no meio das igrejas. Ele está posicionado no meio da igreja. João foi o único apóstolo que presenciou o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Foi o único que viu. Ele assistiu, ele presenciou. Os outros apóstolos fugiram, correram. João estava ali. João viu os cabelos de Jesus encharcados de sangue, porque colocaram uma coroa de espinhos. Agora ele está olhando e ele está vendo alguém com o cabelo branco como a lã, diferente do que ele tinha visto. Os olhos de Jesus na cruz, cansado, exausto. Teve um momento que ele não conseguiu suportar o peso da cruz e uma pessoa ajudou ele a carregar. Agora ele olha e ele não vê o olhar cansado, abatido. Não, ele vê ao contrário. Ele vê olhos como chamas de fogo. O rosto de Jesus, que estava todo ensanguentado, empoeirado, cansado, com sede, é diferente agora. A Bíblia diz que o rosto daquele homem que está entre os castiçais de ouro brilhava como o sol do meio-dia. João ouviu Jesus pedindo água com a voz embargada, cansado, sem conseguir respirar. A voz humana cansada. Agora ele ouve a voz de alguém com o som como de muitas águas, muito forte. Ele diz, primeiro ele fala que é o som como de uma trombeta, e depois ele diz a voz dele é como o som de muitas águas. Jesus está glorificado agora, vestes longas, partes de ouro, e ele diz: olha, escreva o que eu vou te mostrar às 7 igrejas, e tudo isso tem que ser lido para essas 7 igrejas. Na oportunidade, irmãos, já haviam mais de 100 igrejas. O evangelho propagou muito rápido. As pessoas iam morrendo outras vinham e pregavam o evangelho, e a igreja foi crescendo e se estabelecendo em vários locais. Essas igrejas estão posicionadas de uma forma
estratégica pelo nosso Deus. Cada igreja representa uma outra igreja. Outras igrejas da época se espelhavam nessas igrejas. Nós vamos investir um tempo hoje falando das características de cada igreja. E você vai perceber que é possível que você faça parte de uma delas. De acordo com os teólogos, cada igreja representa um período da igreja, da história da igreja. Entre as 7, nós temos 2 que não recebem censura nenhuma, só elogios. As outras recebem censuras e elogios. Jesus repreende eles e elogia. A última igreja, Laodiceia, Jesus não tem elogio nenhum para eles. Jesus só tem censura, Jesus só corrige as ações deles. E os teólogos acreditam que essa igreja é a igreja atual. É o momento que estamos vivendo, é a igreja que só tem algo a ser corrigido. Então vamos ver como Jesus lida com essas igrejas. Primeira coisa, há uma frase que se repete nas 7 igrejas: eu conheço você. A versão antiga diz: eu sei das tuas obras. Jesus Cristo te conhece, irmão. Jesus Cristo sabe muito bem o que se passa no seu coração. O que seu pai não sabe, nem sua mãe sabe, às vezes a esposa não sabe. Tem marido que guarda segredo da esposa, tem esposa que guarda segredo do marido. O que seus amigos não sabem, nem o pastor, nem o presbítero da igreja não sabe, Jesus Cristo sabe. Porque Ele conhece. Ele conhece as igrejas e Ele conhece cada irmão dessa igreja. Jesus diz às 7 igrejas: eu conheço vocês. Sei das obras de vocês, eu sei o que vocês têm feito. Jesus conhece. De primeiro momento, a gente fica com medo, vamos ser sinceros. Eu fico com temor. Jesus sabe de todos os meus pecados. Jesus sabe das minhas falhas. Jesus sabe de tudo que eu faço de errado. Como eu sou falho, pecador. Como eu sou insignificante. Jesus sabe, porque Ele me conhece. Primeiro momento vem um temor. Mas existe um segundo momento que eu quero ressaltar para vocês. Vem uma esperança. Porque quando eu estou sofrendo, eu conheço você. Quando eu estou chorando, eu vejo você. Quando eu estou orando e parece que Deus não está vendo, não está respondendo, não está ouvindo, eu conheço você. Jesus te conhece, irmão. Jesus conhece você, irmã. Quando você chora, quando você ora, quando você clama, quando você se sente injustiçado, menosprezado, Jesus conhece você. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Interessante entre as 7 igrejas é que o diagnóstico que Jesus faz é muito diferente do que as pessoas fazem. Há uma igreja que se considerava muito rica e Jesus fala: vocês são pobres. Há uma igreja que se considerava muito pobre, eles eram miseráveis, e aí Jesus diz: vocês são ricos. Há uma outra igreja que diz: nós carregamos o nome daquele que está vivo. Aí Jesus diz: vocês carregam o nome daquele que está vivo, mas vocês estão mortos já. O diagnóstico que Jesus faz é muito diferente do que as pessoas fazem. As pessoas se preocupam muito com a reputação de outras pessoas. Se preocupam com a reputação aqui na terra. Se preocupam com curtidas nas redes sociais. Já viu a vida das pessoas nas redes sociais? Reflete a realidade? É aquilo que as pessoas vivem? Já viu alguém postar uma foto quando acabou de acordar, descabelado, sem maquiagem, sem lavar o rosto, sem escovar os dentes? Até para sentir o mau hálito pela foto. Ninguém posta foto assim. As pessoas postam fotos bonitas, bem vestidas, sorrindo, comendo. Ninguém posta foto pagando boleto, sem dinheiro para pagar a fatura. Não, é uma mentira. A diferença entre reputação e caráter. O que é reputação? É o que as pessoas pensam a respeito de você. Quem você é para outras pessoas. O que é caráter? Quem você é quando ninguém está te vendo. Quem você é, irmão? Quem é você, irmã? Quando ninguém está te vendo. Quando o seu marido não está vendo. Quando o irmão da igreja não está vendo. Quem é você? Como você é lá no trabalho?
Como você é no trânsito, na rua, na faculdade? Quem é você? Quem é você na internet? Como você age? Como você trabalha? O diagnóstico que Jesus traça das igrejas é muito diferente do que as igrejas pensavam de si mesmo. É o oposto, na maioria dos casos. A primeira igreja mencionada é a igreja na cidade de Éfeso. Éfeso, inclusive, recebeu uma das cartas de Paulo aos Efésios. Foi evangelizada, todas essas cidades, a maioria foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo já havia morrido na oportunidade, o apóstolo João era o pastor em Éfeso, então ele comandava aquelas igrejas ali daquela região. Todas as pessoas, os pastores, se reportavam ao apóstolo João. O apóstolo João era pastor em Éfeso. E aí quando Jesus fala, João, escreva a Éfeso e diga a eles, olha, eu estou feliz, eu conheço vocês, e eu sei que entre vocês há muitos mestres, muitos professores, e vocês não aceitam falsas doutrinas, vocês não aceitam heresia no meio de vocês. Quando alguém fala, é refutado imediatamente, e isso é uma boa coisa. Eu estou feliz com vocês nesse aspecto. Há muito ensino da palavra, as pessoas valorizam o ensino, muito bom, Éfeso. Mas eu tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês me amam menos. Vocês amam o pobre menos, o necessitado menos. As obras de caridade de vocês é menor. Vocês devem voltar ao ponto em que caíram. O amor de vocês se esfriou. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Desculpa, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Jesus está falando com a igreja de Éfeso, e ele diz, porém eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Versículo 5, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eu tirarei a igreja do lugar, se vocês não se arrependerem. Lembre do que vocês faziam antes. Quando você se converteu, como você era, irmão? Tinha tempo ruim para vir na igreja? Era tudo maravilhoso. Cantava alguns hinos. Que hino maravilhoso cantou na igreja hoje, né? Viu o irmão pregar, que pregação maravilhosa. Elogiava tudo, as luzes, tudo é maravilhoso no começo. É o primeiro amor, é a paixão. Aí daqui a pouco o amor vai se esfriando. Nossa, não gostei daquele irmão pregando hoje, a roupa do irmão, o cabelo da irmã, a irmã cantando, é muito agudo, muito grave, é muito isso, muito aquilo, e tudo é ruim. Tudo passa a ser ruim, por quê? Porque já não está mais no primeiro amor. Jesus fala à igreja em Éfeso, arrependam-se, senão eu vou mudar o candelabro de lugar. Eu vou movimentar essa igreja. Voltem para o lugar onde vocês caíram. O que aconteceu para você ser esse cri-cri? Adjetivo esquisito, né? Cri-cri, parece um grilo, né? O que quer dizer um cri-cri? Uma pessoa muito crítica. Você é um cri-cri? O que aconteceu que você se tornou essa pessoa? O que houve? Que você, sabe, tudo é ruim, tudo não tem sabor, é tudo ruim na igreja. Tudo que o pastor diz é ruim, que o presbítero pega é ruim, tudo ruim. O que houve? O que aconteceu? Jesus orienta a igreja em Efésios a se arrepender. Depois de Éfeso, ele fala com a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna tinha uma característica importante, era a igreja mais pobre. Se sentia mais pobre, não tinha riqueza nenhuma. E Jesus fala à igreja em Esmirna, olha, eu conheço a pobreza de vocês. Eu conheço os sofrimentos de vocês. Isso me traz tanta esperança, irmãos. Jesus conhece os nossos sofrimentos, nossas dores. Sabe quando a gente chora, que parece que não tem consolo? Os meus filhos choram para alguém ir atender eles.
ou eu ou a mãe deles, alguém. Eles choram e a expectativa deles, alguém vai vir me atender. Já percebeu que tem momentos que a gente chora e parece, Jesus, o senhor não vai vir aqui não? Eu estou chamando o senhor de pai, o senhor não vai vir me atender? Eu corro e atendo meu filho, por que o senhor não está vindo me atender? Eu quero que você saia com uma segurança nessa noite. Jesus conhece o seu sofrimento, irmão. Ele vê a sua dor. Quantos sofrem, quantos são humilhados, desprezados, humilhados. Jesus te vê, irmão. Jesus conhece. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus fala algo muito legal à igreja em Esmirna. Ele diz, olha, vamos ler o versículo 9. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Lembra que eu disse da diferença de reputação e o que Jesus pensava? Vocês pensam que são pobres, mas eu estou dizendo para vocês, vocês são ricos, porque vocês têm a salvação em Jesus Cristo, e isso o dinheiro não pode comprar. O rico não compra a salvação, porque Jesus pagou com o seu sangue na cruz do Calvário. Mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. É muito ruim ser difamado, né? Quando as pessoas falam, principalmente quando não tem razão. Quando tem razão, uma vez eu vi um teólogo dizendo, um escritor, ele disse, olha, quando as pessoas falarem mal de você, não fique triste. Você é muito pior do que eles estão falando. Quando eles têm razão, a gente tem que corrigir. O ruim é quando eles não têm razão. E Jesus está falando que esse grupo falava mal dessa igreja, mas eles não tinham razão, porque era um grupo de Satanás. Versículo 10, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Jesus não iria livrá-los do sofrimento, e Ele está dizendo, não tenham medo. Não é para ter medo. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados, e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, permaneçam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Na eternidade existe uma única oportunidade para o ser humano adorar a Jesus em meio ao sofrimento, é nessa vida. Quando a gente chegar no céu, a nossa eternidade vai ser adorar a Deus. É isso que nós vamos fazer lá. Céu, paraíso é adoração a Deus. Só que a Bíblia diz que lá não haverá choro, nem dor, nem saudade. Em Apocalipse 22 a Bíblia diz, e eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Acabou choro, acabou tristeza, lágrima, vai acabar. Então nós vamos adorar ao Senhor Jesus a eternidade inteira na perfeição. Sem dor, sem sofrimento. Quando é que eu posso adorar a Jesus em meio ao sofrimento? Nessa vida. É o único momento. A pergunta que eu faço para você é, você é fiel em meio ao sofrimento? Ou tem que estar tudo bom? Tem que estar tudo maravilhoso para você engrandecer a Jesus, para você levantar suas mãos, adorá-lo, tem que estar tudo bem? Jesus diz a essa igreja, eu conheço o sofrimento de vocês, permaneçam fiéis, vocês vão continuar sofrendo, vocês vão continuar sendo provados, diante da morte não neguem o meu nome, sejam fiéis. Como eu estava dizendo, esse é o único momento que você pode adorar a Jesus em meio ao sofrimento. Vamos aplaudir a Jesus por isso? As cartas eram para ser lidas em todas as igrejas. Então começou em Éfeso. Éfeso eles fizeram uma cópia, deveria seguir para Esmirna. Esmirna fez uma cópia, era para seguir para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas as igrejas. Quando a gente olha no mapa da Ásia, essa rota forma um U. É como se, imagina um relógio, você pega das
das 4 horas até as 8 horas, esse é o trajeto que esses mensageiros tinham que fazer com essas cartas. Eu fiquei pensando na igreja de Laodiceia, porque era para ler o texto todo. Então chegou lá em algumas igrejas, tinha igreja que só tinha elogio. Esmirna, por exemplo, só tinha elogio, só tinha coisa boa. Aí nessa igreja, Jesus só estava elogiando. Laodiceia, que é a última de todas, Jesus só tem correção, só corrige. Então imagina os irmãos de Laodiceia na expectativa, esperando. Leu em Esmirna, olha, não tem correção nenhuma. Aí de repente eles tinham uma rincha com Éfeso. Realmente o amor deles é mais frio mesmo. Quando chegou na vez deles, só tem chicote. Nós vamos ler o texto inteiro, porque eu acho que se parece muito com os cristãos atuais. Pérgamo. Foi em Pérgamo que o imperador construiu um templo para adoração a ele mesmo. Jesus diz: eu sei que aonde vocês estão, aí há um trono de Satanás. Aonde vocês moram, há um trono de Satanás. Toda vez que os homens se levantam para adorar os próprios homens, Jesus está dizendo que há um trono de Satanás. Satanás habita aí no meio de vocês. Como eu disse, o pastor da igreja, Antipas, e é muito legal porque Jesus chama o pastor de cada igreja de anjo da igreja. Anjo é mensageiro. Ele chama os pastores de mensageiros da igreja. E ele, quando João olha para ele, os 7 mensageiros estão na sua mão direita. Jesus sustenta os 7, segura os 7 mensageiros. Antipas, que era um servo fiel, um pastor fiel, ele morreu como mártir. Por quê? Porque ele não quis adorar ao imperador. Ele se recusou a adorar o imperador. Nessa igreja, irmãos, a Bíblia diz que, ao mesmo tempo que havia um pastor fiel, que não se curvou diante do imperador, a Bíblia diz que haviam pessoas que seguiam as doutrinas de Balaão. Balaão é um profeta do Antigo Testamento que não faz parte de Israel. Recentemente até postei um vídeo engraçado aí, quem quiser ver depois. Balaão se vende. Ele vende para um rei uma forma de fazer o povo pecar. Ele é um corrupto. Ele não era do povo de Deus, mas ele conhecia as doutrinas do povo de Deus, e ele vende, ele se vende. A Bíblia está dizendo que na mesma cidade em que havia um pastor, que se negou a reverenciar um homem, a adorar um imperador, e ele só prestava culto ao Senhor Jesus, nós temos pessoas que seguem as doutrinas de Balaão. Deixa eu falar uma coisa para você, a salvação é individual, é só você. Se o seu irmão do lado não teme a Deus, o outro irmão, marido, esposa, filho, não é um que vai salvar o outro não. Na mesma igreja que tinha um pastor que foi morto por servir a Jesus, tinha pessoas seguindo doutrinas de Balaão. Quer dizer, aqui na igreja, mesmo culto, mesma palavra, mesmo louvor, mesma santa ceia, mesmo tudo, existem pessoas servindo a Jesus, fiéis a Jesus, e existem pessoas que não são fiéis a Jesus e que não servem a Deus. Primeiro eu quero que você olhe para você e você se corrija. De que grupo eu faço parte? Eu faço parte de qual dos dois grupos? Segundo, é que se você tiver uma decepção com uma pessoa da igreja, saiba que em Pérgamo havia um pastor que foi morto por servir a Jesus, e haviam pessoas que seguiam doutrina de Balaão. No mesmo ambiente, irmãos, tem pessoas que servem a Deus, que são tementes a Deus, e tem pessoas que não servem. Não é pelo fato de vir na igreja. Em Mateus tem um texto que me deixa com medo. Quando o noivo fecha a porta, as pessoas batem na porta: Jesus, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e prodígios, curamos enfermos. Jesus responde: se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não os conheço. Eles estão embutidos no meio cristão, eles estão fazendo milagres, estão fazendo sinais pelo nome de Jesus, mas eles não conhecem a Jesus, e Jesus não os conhece. Eles não fazem parte do povo de Deus. Em todas as igrejas a história se repete. Tem pessoas tementes a Deus, tem pessoas que não temem a Deus. Eu quero que você, neste momento,
se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. A próxima igreja que Jesus fala, depois de falar com Éfeso, Jesus fala com Tiatira. É um nome diferente. Tiatira. Tiatira é o oposto de Éfeso. Por isso que eu me confundi aqui. Tiatira é o oposto de Éfeso. Éfeso tem muitos mestres e o amor esfriou. Tiatira, Jesus começa: eu conheço vocês e eu sei que o amor que vocês têm neste momento é maior do que no princípio. O amor que vocês têm por mim é maior. Vocês congregam mais, vocês contribuem mais, vocês me amam mais. Vocês estão procurando todo o tempo fazer a minha vontade, vocês me amam mais. Só que eu tenho algo contra vocês, Tiatira, que vocês toleram Jezabel no meio de vocês. Quem era Jezabel? A mulher de Acabe, que fazia de tudo para calar a voz profética. Ela quis matar todos os profetas de Deus. Ela também é um símbolo de imoralidade sexual. E isso acontecia no meio da igreja, imoralidade sexual. Não havia voz profética naquela igreja. Havia heresias. Havia uma heresia chamada os Nicolaitas, que era um dos diáconos que se desviou. Em Tiatira havia muita heresia. Enquanto nós temos Éfeso valorizando o ensino da palavra, mas esfriando no amor, Tiatira tinha um amor muito pulsante. As pessoas percebiam que aquela igreja amava as outras pessoas. Aí nós temos problemas com heresia. Perceba como é importante o equilíbrio, irmão, entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Como é importante você se parecer com Jesus e ao mesmo tempo você orar pelas pessoas e as pessoas terem a vida transformada. Demonstre o amor de Jesus e recuse qualquer coisa que fuja da palavra do Senhor. Dia 31 de outubro é comemorado na maior parte do mundo ocidental o dia do Halloween. Para os cristãos protestantes, essa data não tem essa comemoração. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Os obreiros estão usando um bottom, eu estou aqui usando também, está escrito sola. Sola em latim é somente. Existem 5 pilares da Reforma Protestante. Sola gratia, somente a graça. O justo, ele é salvo pela graça de Deus, não por obras. Na época as pessoas achavam que tinham que praticar boas obras para serem salvas. Não, é pela graça de Deus, é dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sola fide, somente a fé. O justo viverá pela fé. Não adianta pontos de ligação, relíquias dos santos. Na época era vendida partes da cruz. Se juntasse todos os pedacinhos de cruz que foi vendida naquela época, cruz de Jesus Cristo eles vendiam. Se juntasse tudo, dava mais de um navio, não uma cruz. E eles vendiam como se fosse um ponto de fé. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo. A salvação é por intermédio de Jesus Cristo. A mediação entre nós e Deus é Jesus Cristo. Sola Escritura. É disso que eu quero falar. Somente a Bíblia Sagrada tem autoridade sobre a vida do cristão. Qual que é o problema do cristão da atualidade? Que não conhece a palavra de Deus. Não conhece a Bíblia. Nós vemos povos ao redor do mundo em que a igreja é morta por causa da palavra de Deus. Na Coreia do Norte, se alguém for pego com a Bíblia, vai preso ele, o filho e o neto. Recentemente, surgiu uma informação de um menino de 2 anos que foi preso com prisão perpétua porque o avô dele foi pego com uma Bíblia. Nas escolas, eles perguntam para os coreanos: lá na sua casa tem um livro preto com os escritos em dourado? Sabe o que a Coreia do Sul faz, que é o país vizinho, que é evangelizado? Uma das maiores igrejas do mundo está localizada na Coreia do Sul. Sabe o que eles fazem? Eles enchem balões de gás hélio, balões grandes. Esses balões estão na língua dos coreanos, o Evangelho segundo Marcos. Eles soltam os balões e aí eles deixam o Espírito Santo levar com o vento,
para que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher que tentou entrar no país com uma folha dentro de um plástico na boca. Encontrem, tem muito vídeo na internet de povos na África, quando eles recebem a Bíblia na língua deles, na Indonésia. É uma alegria tão grande. Gente, nós temos tantas versões em português, tanto tipo de Bíblia que a gente pode ler. Qual que é o problema do cristão da atualidade? Não lê. A igreja lá em Tiatira era assim. Tinha muito amor, amava as pessoas, uma recepção calorosa. Amava Jesus, mas e a palavra? Nada. Deixou entrar heresia no meio da igreja, uma bagunça, uma mulher imoral, dizendo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, tolerando o espírito de Jezabel no meio da igreja. Por quê? Porque falta ensino. Irmão, conheça a palavra de Deus, dedique tempo para isso, venha na escola bíblica. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela escola bíblica? Sardes. Jesus fala com Sardes, ele diz: olha, vocês carregam o nome daquele que está vivo, mas vocês estão mortos. Vocês são falsos, hipócritas. Vocês carregam o nome de Jesus. Jesus está vivo, mas vocês não estão vivos. Eu contei recentemente, contei de manhã também. Quando eu era menino, adolescente, a nossa casa sempre dividia o quintal com a casa da minha avó. Aí um dia minha avó chamou a gente para mudar um móvel de lugar. Como é que eu falei? Estante. Hoje é tudo embutido na parede, né? Um estante grandão. Acho que tinha uns 150 anos o estante dela. Ela tinha bastante verniz o estante. E ela, sabe, ela gostava de passar lustramóveis. Ficava todo bonito, brilhoso. Não só tinha brilho, como o cheiro. Ficava um cheiro na sala. Ficava tudo, sabe, parecia a casa inteira estava limpa. Quando a gente foi pegar, irmãos, o estante para movimentar, estante pesado, desfez na nossa mão assim. Parecia uma casquinha de chocolate. Começou aquele barulho, começou a desfazer. Eu falei: que é isso, gente? Caiu um pozinho, o cupim comeu ele todo por dentro. Comeu tudo. Quem olhava por fora, irmãos, via uma coisa linda, bonita, cheia de verniz. O cupim não come verniz, nem a tinta. Ele só quer saber da madeira por dentro. Jesus fala para Sardes: vocês carregam o nome de quem está vivo, mas vocês estão mortos. Parece que vocês estão vivos, mas vocês não estão vivos, estão mortos. Eu quero que você olhe para a sua vida. Você é cristão de verdade? Você teme a Deus? Você ama a Deus de verdade? Ou você vem na igreja? Vem na igreja, gente. Quem quiser vir, as portas estão abertas, a pessoa vem na igreja. Eu quero saber se você teme a Deus, se você carrega o nome de quem está vivo, e se você está vivo espiritualmente. Se é verdade o que você diz, se não é falso. A palavra íntegro, a origem é de inteiro. Aquele móvel não estava mais inteiro, só tinha casca. Você está preenchido, o seu interior está preenchido. Você é inteiro. Sardes não era assim. Filadélfia, a igreja mais fraca. Jesus fala: eu conheço a fraqueza de vocês. Eu sei que vocês são fracos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho a chave de Davi. E a porta que eu abro ninguém fecha. E a que eu fecho ninguém abre. Eu vou abrir uma porta para vocês. E vocês vão passar por essa porta. Já viu que tem momentos que a gente não tem força para nada? A gente quer desistir. Jesus, eu não tenho força, eu não quero mais. Não quero mais, eu quero desistir, Senhor, eu não aguento mais. Jesus fala com essa igreja: eu sei que vocês são fracos. Eu sei que a força de vocês está acabando. Portanto, eu vou abrir uma porta para vocês. Eu mesmo vou abrir com as minhas forças. E a porta que eu abro, ninguém vai fechar.
Jesus vai fazer isso com algumas pessoas aqui nessa noite. Vai abrir uma porta e você vai passar por ela e a sua vida vai ser transformada, em nome de Jesus Cristo. Chega de fraqueza, de sofrimento, de dor, chega disso. Não aguento mais, Senhor, não aguento mais, estou fraco. Igual aquela galinha, né? Tem uma galinha que fica falando, está fraco, está fraco. Última igreja, Laodiceia. Vamos ler o texto, que essa aqui é importante. Apocalipse capítulo 3. De acordo com os historiadores, essa é a igreja que se assemelha à igreja da atualidade. Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Lembra? Todas as igrejas recebem essa mensagem. Eu sei quem vocês são, sei o que vocês têm feito, conheço o seu sofrimento, conheço a pobreza. Eu sei o que vocês têm feito, Laodiceia. Sei que vocês não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Laodiceia fazia parte de um vale. Havia um rio chamado Rio Lico. Nesse vale tinha 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Lembra o livro de Colossenses? É essa cidade. Laodiceia era a cidade mais rica da época. Milionária. Muito dinheiro. Teve um terremoto que destruiu as 3 cidades. Laodiceia se reconstruiu com recurso próprio, com o dinheiro deles mesmo. Eles refinavam ouro, tinha muita coisa de valor lá em Laodiceia. Laodiceia não tinha fontes de águas nenhuma. Hierápolis tinha fontes de águas quentes. As pessoas iam para essa cidade, migravam para essa cidade, para conseguir tomar um banho terapêutico. Era uma água curativa por causa da temperatura. Colossos não tinha água quente, tinha água fria, era o inverso. As águas frias também eram próprias para o banho e também para ingestão, para matar a sede. Laodiceia não tinha fonte de água nenhuma. O que eles fizeram? Construíram um aqueduto que trazia a água das fontes lá de Hierápolis. Saía quente de lá, bem quente. Descia o morro, quilômetros de distância. Era um cano externo, um aqueduto. Quando chegava em Laodiceia, não estava quente, nem estava frio, estava morno. Se acostumou com a temperatura ambiente. Qual que é o problema da igreja de Laodiceia? Os irmãos da igreja se pareciam com as pessoas ímpias da cidade. Quando as pessoas olham para você, você se parece com um cristão? Ou você se parece com um ímpio? Eu não estou falando de roupa que você veste. Alguns momentos sim, mas não é disso que eu estou falando. Você se parece com um cristão? As pessoas pensam que você é um cristão? Ou de repente alguém fala, aquela pessoa vai na igreja. Hã? Não é possível. Aí começa até o diabo acredita na Bíblia, né? Começa aqueles ditados. Ninguém acredita. Por quê? A igreja em Laodiceia se acostumou com a cidade, com o hábito da cidade. Se parece, se acostumou com o pecado. Sabe qual que é uma frase que as pessoas citam muito hoje em dia e que tem muito problema? Não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, irmão. Outro dia eu vi um irmão dizendo: no inferno tem uma porta bem grande, está escrito assim, não tem nada a ver. Todo mundo que acredita pode entrar aqui. As pessoas pensam assim hoje em dia: não tem nada a ver, não tem nada a ver, irmão. Se acostumaram. Já viu aquela ilustração de uma rã que é posta numa panela com água fervendo? Quando ela é posta, ela pula. Aí quando ela é posta em água ambiente, temperatura normal, e ela vai sendo aquecida devagarzinho, progressivamente, sem perceber, ela morre e é cozida. Tem coisas que vão entrando de forma sutil na sua vida. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Quando você se enxerga, quando você se vê, você já está distante de Deus. Saul não percebeu que Deus havia se retirado dele. Não percebeu. Isso dói, né?
Quando Davi pecou, ele fala: Senhor, faça o que o Senhor quiser, mas não retires de mim o teu espírito. Tua presença faz toda a diferença para mim. Saul não percebeu que Deus havia se retirado. Quando Deus se retirou, sabe quem que entrou? O diabo. O rei de Israel ficou endemoninhado. É triste a história, não é? Cuidado com a sua vida espiritual, irmão. Vamos aquecer essa vida, essa chama, como se fosse o vento do Espírito soprando nessa brasa. Tem um pouquinho de fogo, vamos levantar esse fogo. Aqueça o amor, como Jesus falou com Éfeso: olha, lembra de onde você caiu e volta lá ao seu primeiro amor. Vamos aquecer esse amor, vamos aquecer a nossa vida espiritual. A sequência de acontecimentos que temos, irmãos, é evidente a volta de Jesus, é iminente, é muito próxima. Acontecimento nos ares. Israel sempre é o relógio. Israel sempre é o relógio. Veja que tudo que está acontecendo, fique atento. Jesus diz, além de dizer a todas as igrejas, ele diz: eu conheço vocês. Ele diz também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. Se você está ouvindo essa pregação, ouça de verdade essa pregação, que possa trazer mudança, transformação na sua vida. Versículo 17: vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. O diagnóstico de Jesus é muito diferente. Vocês estão dizendo: aí não precisa de nada, nós temos dinheiro, nós estamos tranquilos. Jesus está falando: vocês são miseráveis, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir, e cobrir a nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Laodiceia tinha três grandes fontes de renda. Primeiro, eles refinavam o ouro e vendiam o ouro refinado, por isso de tanta riqueza. Aí Jesus fala assim: vocês são pobres, e eu aconselho a vocês que vocês comprem de mim ouro puro para se tornarem ricos de verdade. Laodiceia também tinha uma fábrica de vestes muito cara, exportava vestes para tudo quanto é canto. Jesus fala: ei Laodiceia, você está nu, você se vangloria das coisas materiais que vocês têm, vocês estão nus. Eu tenho vestes brancas para vender para vocês. Por último, havia uma doença na época, era uma espécie de uma malária, que causava cegueira. É possível que o apóstolo Paulo tenha tido essa doença, por isso dos problemas com as vistas, é possível que seja. Na época, Laodiceia desenvolveu um colírio curativo, resolvia o problema. As pessoas migravam de tudo quanto é canto para Laodiceia para receber esse tratamento. Aí Jesus diz: vocês estão cegos, vocês não enxergam, vocês estão cegos. Recomendo a vocês que comprem de mim um colírio. Irmão, você precisa abrir a sua visão espiritual, ter discernimento, passar a entender quem é que está agindo na sua casa, irmão, no seu trabalho. Às vezes você está brigando com pessoas, na verdade quem está agindo é um demônio. Briga com o marido, com a mulher, com o filho, com todo mundo. O diabo deitando e rolando na sua casa. Abra os olhos, passe a enxergar. Peça para o Senhor hoje: Senhor, eu quero enxergar, eu quero um colírio para os meus olhos, porque eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu não estou discernindo. Versículo 19: eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto levem as coisas a sério e se arrependam. Eu castigo e corrijo aqueles que eu amo. Eu tenho 2 filhos, João e José. A coisa mais difícil para mim é corrigi-los. É muito desconfortável. Já aconteceu várias vezes, já pego o chinelo, não. Eu pego eles, levo para o quarto: ó, eu vou te dar uma chinelada aqui, eu te amo de todo o meu coração. Aí dá a chinelada e dá aquele choro doído. Sabe o que eles fazem? Automaticamente me dá um abraço. Oh, meu Deus. Não podia retrucar e sair pisando duro, né? Mas, não, eles vão e dão um abraço. Coração vai sair pela boca, vai ser destruído.
Jesus diz: eu corrijo, castigo aqueles que eu amo. Faz parte do amor a correção. Às vezes a gente passa por coisas na vida e a gente: Jesus, por quê? Por quê? Jesus está te corrigindo, irmão. Ele te ama. Ele está te corrigindo, Ele quer mudar você, quer tornar você um cristão melhor. Não está maltratando as pessoas, Ele quer tornar você uma pessoa melhor, um cristão mais parecido com Jesus. Versículo 20, escutem: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Jantar quer dizer intimidade, eu vou ter um relacionamento com vocês. Eu estou batendo na porta. Escute, você que está me ouvindo nessa noite, aqui presencialmente, ou através do vídeo, das redes sociais, Jesus está batendo na porta do seu coração. Você consegue garantir que você estará vivo amanhã? Na semana que vem? Você consegue garantir? Quanto tempo você tem de vida? Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, quem abrir eu vou entrar. A maçaneta do seu coração, da porta do seu coração, é pelo lado de dentro, é só você que pode abrir. Ele não arromba, ele é um cavaleiro, ele bate na porta. Se você abrir, ele entra. Diferente do diabo, o diabo entra pela brecha, pela fresta. Jesus entra pela porta quando ele é convidado. Eu vou te dar a oportunidade nessa noite de convidar Jesus a entrar no seu coração, se você quiser, voluntariamente. Versículo 21. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Ministério de louvor. Nós vamos nos colocar em pé agora. Nós vamos investir um pequeno tempo em oração, em adoração. A equipe de louvor vai estar cantando. Pode começar desde o começo a cantar e eu vou orar. Pode cantar aquela mesma. É um lugar? Você não vai cantar agora, você vai fazer uma oração ao Senhor. Eu vou estar citando algumas coisas, e aquilo que o Espírito Santo for me direcionando, nós vamos orar. Invista esse tempo agora. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Não faça o inverso. Não feche o seu coração e abra os seus olhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra. Não há ninguém como tu, Senhor. O Senhor corrige. O Senhor corrige, o Senhor orienta aqueles que o Senhor ama. Espírito Santo de Deus, manifesta a sua presença agora, neste lugar. Alguns estão com o amor esfriando, estão frios, gelados. Já amaram muito o Senhor. Sopra agora, Espírito Santo de Deus, nesse coração. Sopra vento, sopra. Flui, Espírito Santo. Aquece o coração desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo. Alguns estão mortos, Senhor. Carregam o nome daquele que está vivo, mas morreram. Morreram em seus próprios pecados. Abandonaram a fé. Continuam frequentando este lugar, mas estão mortos. Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou no terceiro dia. Ressuscita, Senhor, esse irmão agora. Traz de volta a vida. Há um texto em Jó que diz que ao cheiro das águas
a árvore brotará. Mesmo que esteja seco as suas raízes, envelhecida. Já sentiu o cheiro de chuva? Já sentiu o cheiro de água, o cheiro das águas? Brotará. Shadarabakarabashai. Derrama do teu Santo Espírito nesse instante como uma chuva. Faça brotar novamente, Senhor, no coração desse irmão, dessa irmã. Alguns se frustraram, Espírito Santo, se decepcionaram. Shadarabakarabashai. Morreram. Ao cheiro das águas brotará. Traz de volta a vida, Senhor. Traz de volta a vida aquilo que foi perdido, que morreu. Quantos enterraram os seus sonhos? Isso aqui não vai dar mais certo, não. Isso aqui não vai acontecer. Eu tinha o sonho, eu já tive o sonho. Eu já fui iludido. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, traz de volta a vida, em nome de Jesus Cristo. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço o seu sofrimento. Shadarabakarabashai. Conheço a sua tristeza, o seu choro. Da mesma forma que uma criança, quando chora, o pai, a mãe corre para atender, corre para ver o que está acontecendo. O nosso Deus vem correndo em sua direção. Shadarabakarabashai. Permaneça fiel, permaneça fiel, fiel. Shadarabakarabashai. Alguns precisam do bom pastor. Campos verdes. Refrigera a alma desse irmão, dessa irmã. Leva águas tranquilas, Senhor. Quanta turbulência, quanta tempestade, quanta violência. Leva-nos a pastos verdes, águas tranquilas. Restaura-nos o vigor, Espírito Santo. O Senhor é o nosso pastor. Shadarabakarabashai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Shodekarabashai. Vamos cantar ao Senhor. Nós vamos, através do louvor, guerrear. Há muita luta espiritual, muita batalha acontecendo neste momento. Todo espírito maligno, todo espírito contrário, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Você não é bem-vindo em nosso meio. Você não é bem-vindo na vida dessa mulher, desse homem, nessa casa. Você não é bem-vindo. Vai embora, junte as suas coisas, junte os seus planos. Que os seus planos sejam desfeitos e desmantelados em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nenhum mal contra você agora. Shadarabakarabashai. Espírito Santo de Deus, fortaleça esse irmão, essa irmã. Fortaleça, Senhor. Que a tua unção seja derramada neste momento. Traga força espiritual, força espiritual. Shadarabakarabashai. Suidebashei. Seja curado, seja liberto, seja transformado. Você luta contra esse vício, chega. Seja fortalecido.
línguas, ore em línguas agora. Edifique-se agora, em nome de Jesus Cristo. Se debaixei, se debaixei. Espírito Santo de Deus, quantos estão mornos? Quantos estão a ponto de ser vomitados? Shadarabacarabachai. Se debaixei. A presença do Espírito Santo. Há uma presença maravilhosa aqui em nosso meio. Sinta o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ele está no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Shadarabacarabachai. Há uma presença maravilhosa em nosso meio. Canta a igreja do avivamento. Canta a igreja do avivamento. Canta com os olhos fechados. Há um lugar no Senhor. Há um lugar de descanso. Há um lugar de refrigério, de mudança. Há um lugar de cura, de libertação. Há um lugar no Senhor Jesus. Há um lugar preparado para você. Como tu, Senhor, seus olhos são como chamas de fogo, na sua boca uma espada afiada dos dois lados, seus pés são de bronze reluzente, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Shadarabacarabachai. Seus cabelos brancos como a lã. O Senhor é o primeiro e o último. O Senhor esteve morto, mas vive e reina para todo sempre. Quantas pessoas seguem a filosofias de pessoas que já morreram, pessoas que estiveram vivas, mas estão mortas? Nós servimos a um Deus que esteve morto, mas está vivo. Shadarabacarabachai. Vivifique esse irmão, essa irmã. O Deus a quem servimos esteve morto, mas está vivo. Ressuscitou. Cheio. Shadarabacarabachai. Eis que estou à porta e bato. Essa é a mensagem de Jesus. Eu estou na porta e bato. Quem abrir, voluntariamente eu entrarei e cearei com ele. Jesus Cristo de Nazaré quer desenvolver um relacionamento com você. Eu estou oferecendo nesse instante, se você quiser aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você deve sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Eis que estou na porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar. O diabo vai mentir para você. Ele vai dizer: não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. É mentira dele. Se você se posicionar aqui, se você tiver essa coragem de se posicionar aqui, você vai conseguir se posicionar lá fora. Se você não conseguir tomar essa decisão aqui, você não vai conseguir se posicionar lá fora. Jesus Cristo está batendo no seu coração. Se você já serviu ao Senhor em outro momento, mas por alguma ocasião você se afastou,
Você está sentindo o seu coração queimar. Há um incômodo em seu interior. Se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus neste momento, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Vai parecer que todo mundo está olhando para você. Vai parecer que as pessoas estão fazendo julgamentos. É tudo mentira do nosso adversário. Jesus Cristo está batendo em seu coração. Se você quiser abrir, Ele vai entrar no seu coração. Nós temos uma pessoa que está tomando essa decisão. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Onde está a segunda pessoa que quer tomar essa decisão? Eis que estou na porta e bato. Estou batendo em seu coração. Ore, igreja, ore. Nós vamos cantar mais uma vez. Se você quiser acompanhar essa mulher, fique à vontade. Esse é o momento de você tomar essa decisão. Shadarabakarabashai. Vamos dar peso à música. Show de Karabashai. Shadarabakarabashai. Existe um lugar, há um lugar preparado para você. Shadarabakarabashai. Suidebashei. Shadarabakarabashai. Nós vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Shadarabakarabashai. Por vocês duas, nós temos aqui a Nilza e a Adriana, é isso? Muito bem, feche seus olhos, igreja, estenda suas mãos para cá. Estabeleça, Senhor, o processo do novo nascimento no coração dessas mulheres agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor bateu no coração e elas abriram. Espírito Santo, entra. Faça uma festa, uma celebração no coração delas. Em nome de Jesus, eu oro para que os pecados delas sejam perdoados e que o nome delas seja escrito no livro da vida neste momento. Eu oro, Senhor, para que seja uma nova história, uma nova vida, um novo momento. Chega de tristeza, de solidão, de dor. A partir desse instante que Jesus esteja junto delas, no coração delas, na casa, em todos os lugares. Abençoa as famílias delas, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz que há uma celebração, uma festa no céu. E nós festejamos agora, Senhor. Recebemos essas irmãs na família de Cristo com júbilo e alegria, em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor Jesus. Deus, vamos cantar, igreja. Existe um lugar, existe um lugar. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Essa é uma noite de festa, de celebração. Nosso Deus está presente neste lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos neste momento. Jesus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
pela tua palavra, pelos louvores cantados. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece esse irmão, essa irmã. Eu peço a bênção do Senhor sobre nós durante essa semana. Abençoe as famílias dessa igreja, crianças, adultos, homens, mulheres, idosos. Todos sejam cheios da graça de Deus, do amor de Deus. Que os teus anjos estejam acampando ao nosso redor, protegendo, livrando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos junto com a minha. Receba a bênção apostólica. Que a paz de Deus, a paz que excede a compreensão humana, guarde os vossos corações, vidas e sentimentos em glória por Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu vivo, nós estamos vivendo. Vá em paz, cumprimente esse irmão próximo a você.